Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Uma alegria muito grande podermos estar juntos para aprofundar ainda mais e elevar os nossos pensamentos nesse ensinamento maravilhoso que é o ensinamento da Seichono, esse ensinamento de luz que transforma a nossa vida. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Lembrando que o meu livro é a terceira edição e a oração que nós vamos fazer consta na página 110. É a oração para viver a verdade. Se você tiver o livro em casa ou se algum dos presentes também tiver o livro e quiser acompanhar, fique à vontade, pode fazer a leitura conjuntamente comigo. Caso contrário, pode ficar numa posição confortável ou assumir a posição de oração, fechar os olhos para que possamos nos concentrar nas palavras da oração, elevar o nosso pensamento e transformar os nossos sentimentos e a nossa vibração. Vamos lá então? Oração para viver a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Viver em conformidade com a palavra, a ordem suprema de Deus, que se aloja em nós, é viver a verdade. Disse, verbo, a palavra de Deus. No Evangelho segundo João consta, no princípio existiu o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a perceberam. As trevas aqui simbolizam o corpo carnal. A vida de Deus, alojando-se no corpo carnal, confere ao ser humano a capacidade de ver, de ouvir, de sentir sabor, de conhecer, de criar. No entanto, o homem não percebe a luz da vida que resplandece dentro dele. Tem a ilusão de que seu corpo mantém-se vivo pela própria força e por isso não consegue ver a luz interior. É por essa razão a verdade não se manifesta no seu viver. A isto a Bíblia denomina trevas. O corpo carnal mantém-se vivo porque a luz da vida de Deus ilumina-o por dentro e coordena as suas funções fisiológicas. Não é somente Jesus Cristo que tem a luz divina em seu interior. Na Bíblia consta, o Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. O corpo carnal também é um mundo, porém é um mundo material, obscuro, e não percebe a presença da luz da verdade. A Bíblia diz, o Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aquele que, com espírito dócil, recebe a luz da verdade e conscientiza-se de que está vivo, não pela força da matéria ou do corpo carnal, mas pela luz da vida de Deus, manifesta o poder de filho de Deus. Com referência aos que receberam o Verbo, a luz verdadeira, consta no Evangelho segundo João o seguinte versículo: mas a todos os que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O verbo na afirmação, no princípio era verbo, refere-se à origem da vida de todos os seres. Portanto, constitui a essência, a imagem verdadeira do homem e de todas as outras criaturas. Quando o homem toma consciência de sua imagem verdadeira, ou seja, quando desperta para o fato de que a essência de sua vida é vida de Deus, passa a manifestar o poder inerente ao Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo está alojado em cada um de nós e temporariamente mantém o nosso aspecto fenomênico, corpo carnal. O homem é filho de Deus independentemente de conhecer ou não a sua imagem verdadeira. Porém, enquanto ele desconhecer a sua imagem verdadeira, será como um filho pródigo ou uma criança perdida e não conseguirá usar o seu poder de filho de Deus. Sua existência será ilusória e ele não estará vivendo de modo autêntico. Viver com autenticidade não é simplesmente viver com seriedade. Significa viver consciente da imagem verdadeira do ser humano, consciente de que é um filho de Deus. Agradeça a Deus, pois graças à sua orientação consegui despertar para essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda essa oração que ainda traz um trecho da explicação do Evangelho de São João à luz dos ensinamentos da Seichono, em que o mestre olha que a verdade, a essência, o verbo é a imagem verdadeira que habita dentro de nós. E a função da Seichono é exatamente mostrar que o verbo não estava apenas com Deus, ele está com Deus,
aqui e agora, dentro de você, pois é a vida que habita no seu interior. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a companhia de cada um de vocês aí de casa que estão me acompanhando, as pessoas que estão aqui presentes, meu muito obrigado, muito obrigado. É uma grande alegria podermos estar juntos mais uma segunda-feira para estudarmos os ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre com tanto carinho e amor deixam uma mensagem nos canais do YouTube da Meditação Shinsokan e da Seichonoye do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. Quero mandar um abraço para quem está assistindo essa palestra no nosso grandiosíssimo Brasil, também fora do Brasil, na América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania. Meu muito, muito obrigado. Um abraço imenso a cada um de vocês, que possamos hoje entender ainda mais a nossa natureza divina, para que possamos levar uma vida muito mais feliz, com muito mais esperança, com muito mais realização. Hoje em dia, percebemos que o que faz a diferença da vida nas pessoas é o significado. As pessoas estão carentes de significação. Por quê? Porque elas acham que a vida é um emaranhado de matéria. Então correm sedentas atrás de matéria e se esquecem do principal, que a vida veio para ser vivida. E ser vivida não quer dizer curtir apenas a matéria. Ser vivida é de aprimoramento, de crescimento, de despertar, de elevação e tantas outras palavras que significam essa vivência em que você coloca para fora a vida de Deus que habita no seu interior. Quanto mais você consegue manifestar o Deus do seu interior, mais feliz você é, independentemente de como estiver a situação ao seu redor. Esse é o ponto que faz a diferença daquelas pessoas que são felizes, daquelas que não são. Conhecemos pessoas que têm muito e não são felizes. E também conhecemos pessoas que não têm muito e são muito felizes. Por que isso é possível? Porque aquelas pessoas que têm pouco se acostumam e aquelas pessoas que têm muito não sabem viver? Não, é porque na verdade o que vai fazer a diferença se sua vida é feliz ou não é se você conseguir compreender a sua importância. E esse é um ponto fundamental e é o tema da nossa palestra de hoje. Nós aprendemos a ser importantes. Como é que nós podemos ser? Ou como você pode ser importante? Preletor, eu não ocupo cargos, eu não tenho status, eu não sou famoso, eu não sou rico. E é aí que está o erro de uma geração que hoje acredita que ser importante é diretamente relacionado a ser famoso, ser bonito e ser rico. Quando na verdade não é isso que vai trazer felicidade. Porque se assim fosse, todo artista seria uma pessoa extremamente feliz. Não é isso que nós encontramos. Olha que interessante. Muitos artistas, pessoas famosas, acabam sendo tragados pelo mundo dos prazeres exagerados, se envolvem em ilícitos, entorpecentes e acabam destruindo a sua vida em vícios que não tinham antes. Por que isso? Se a pessoa fosse realmente feliz, ela não precisaria de subterfúgios para entorpecer o seu cérebro e tentar calar a sua consciência. A pessoa que é realmente feliz, ela o é simplesmente pelo fato de estar viva. E é essa felicidade que nós temos que buscar. O que estiver agregado a essa felicidade vai ser muito bem utilizado. Mas aquilo que não estiver junto com essa felicidade vai ser, pelo contrário, ao invés de ser fruto da felicidade, vai ser fruto de supremas infelicidades ou vai ser fruto de inúmeras infelicidades na sua vida. Então prestemos bem atenção. Nós temos que descobrir como sermos importantes. E como nós fazemos isso? Vamos lá. Vou trazer já aqui o quadro para que nós possamos hoje aprender a ser importante. Seja importante. Primeiro ponto. Não vamos esgotar o assunto. Ser importante na Seichonoye é um tema que pode ser falado todos os dias, porque na Seichonoye já traz o suprassumo dos ensinamentos quando afirma que o homem é filho de Deus. Então, quando fala o homem é filho de Deus, todo ser humano é importante por princípio, por essência, porque dentro de cada um habita a vida de Deus.
O ponto é que como nós podemos viver essa importância no nosso cotidiano. Não vamos esgotar o assunto, como eu disse, exatamente porque nós vamos trazer uma abordagem muito peculiar, uma abordagem muito especial a esse assunto sobre um viés, a fim de nós podermos chegar a uma determinada conclusão e mostrar o quanto que nós podemos ver a nossa vida de uma maneira diferenciada, de uma maneira muito mais construtiva e de uma maneira muito mais eficiente. Então, claro, nós podemos abordar isso de várias formas, nós podemos abordar, inclusive, transcendendo a vida fenomênica. Então, tem muitas e muitas abordagens, mas eu vou trazer uma delas que consta no livro A Cartilha da Vida, volume 2. Recomendo muito a leitura, são 2 volumes, A Cartilha da Vida, volume 1 e A Cartilha, volume 2. São livros maravilhosos que trazem praticamente um resumo da filosofia trazida nos 40 volumes da coleção A Verdade da Vida. Então, são livros de fácil leitura, muito gostosos e que trazem os ensinamentos profundos da coleção A Verdade da Vida, como eu já disse. A página que nós vamos utilizar é a página 88, lembrando que o meu livro é deixa eu só pegar, 16ª impressão. Nós vamos pegar a página 88, item número 7. Então, na página tem o item 6, 7, 8 e 9, nós vamos no item 7. Vamos lá. Homens importantes ou homens e mulheres importantes não são apenas os ministros, deputados, doutores e diretores de grandes firmas. O professor Massaro já começa assim. Por quê? Hoje em dia, quando a gente fala seja importante, a pessoa já pensa, qual é o cargo que eu vou ocupar? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm a ideia utilitarista. O que é isso? Vamos começar a discorrer sobre isso. A ideia utilitarista. Como é que funciona? Vamos trazer aqui, ó. A ideia utilitarista. É que a pessoa só tem importância se ela for útil. Mas útil em que sentido? Útil materialmente. Então, essa é uma visão muito distorcida, que a pessoa só vai ter utilizada se ela for útil materialmente falando. Isso quer dizer o quê? Se ela tiver poder, se ela tiver status, se ela tiver beleza, se ela tiver dinheiro. Se ela tiver essas características principais, tem outras coisas também que a gente acaba englobando ou colocando em determinado item desse daqui. Os principais seriam esses. Se a pessoa tiver essa utilidade material, então ela vai ser uma pessoa importante. Então, se ela tiver poder, se ela puder fazer com que a sua vontade prevaleça sobre alguém e essa pessoa faça o que ela tem que, o que a outra quer fazer, independentemente da vontade, ela exerce poder. Então, poder é a capacidade de você definir a vontade de outras pessoas, independentemente do interesse delas. Então, tem poder quem influencia, quem determina rumos, seja eles econômicos, financeiros, sociais. Então, exerce poder quem determina vontade sobre a vida dos outros. Então, a pessoa pensa, se eu tiver poder, eu vou ser importante. Outros falam, se eu tiver status, sou famoso, sou reconhecido, aonde eu vou, todo mundo vem ao meu redor, então eu vou ser uma pessoa importante. Se eu sou uma pessoa bonita, que eu chamo atenção, aonde eu vou, eu chamo muita atenção, eu influencio. Pessoas se apaixonam por mim. Eu tenho aquele fã-clube de pessoas apaixonadas por mim, então eu sou importante. Se eu tenho dinheiro, se eu simplesmente com o meu dinheiro eu posso exercer poder, inclusive com o meu dinheiro eu posso ter status e comprar até beleza, então aí eu sou uma pessoa importante. Então essa é a visão utilitarista. E essa visão utilitarista, ela exclui todo mundo que não tem isso. Então as pessoas elas começam a sentir que elas não são úteis ao mundo porque elas não têm poder, não têm status, não têm beleza e não têm dinheiro. Então as pessoas comuns, como todos nós, acabam se sentindo aleijados de participação na humanidade porque falam, eu sou apenas mais um. Quantos já não falaram, eu sou apenas mais um? Eu sou quem sou eu
nesse mundo. E o ponto que, principalmente, pensamentos iluminadores, pensamentos como o da Seiichi Rei, é exatamente trazer a importância das pessoas a fim de que elas possam reassumir a condução da sua vida, que elas possam reassumir o seu papel como protagonista na construção de um mundo melhor. O mundo só vai ser melhor quando cada parte dele colaborar para o todo. Não adianta nós acharmos que o país vai melhorar quando apenas uma determinada parcela dele melhorar. O país melhora quando todos nós trabalhamos para contribuir na construção de um local melhor. É a mesma coisa de um prédio. Você imagina um prédio. Um prédio composto de vários apartamentos. Cada morador de um apartamento, ou família que mora no apartamento, nós falamos que é um condômino. Quando cada condômino trabalhar pelo todo, o prédio vai se tornar o melhor prédio do mundo, porque todos vão cuidar dele. Agora, se apenas um condômino ou síndico trabalharem pelo apartamento, pelo prédio, aliás, ele talvez não consiga chegar lá na frente, porque nós precisamos da construção de um todo. Então a Seiichi Rei, ela trabalha a fim de que esse pensamento utilitarista, materialista, ele seja extirpado e nós possamos compreender que a importância do ser humano não está na matéria, está na sua essência de filho de Deus. Tanto é que você pode ter poder, você pode ter status, você pode ter beleza, você pode ter dinheiro, mas as coisas básicas você vai continuar sentindo. Você vai sentir fome, você vai sentir frio, você vai sentir tristeza, você vai sentir solidão, você vai sentir desamparo, você vai sentir o tempo passar, você vai sentir a velhice e você vai morrer do mesmo jeito que todo mundo. Então, ou seja, a pessoa rica, a pessoa bonita, a pessoa de status, a pessoa de poder, ela tem um sangue da mesma cor do seu, ela sangra do mesmo jeito. Ela tem o mesmo conjunto de sentimentos e muitas vezes tem até mais complexos, porque se apega tanto à matéria que sabe que o dia que perder a matéria não mais terá aquilo que a fazia diferente. Então ser importante não é ser passageiro. Ser importante é você fincar a sua convicção naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, naquilo que realmente constrói um ser humano melhor, a fim de que a sua passagem no mundo terreno seja tão útil quanto a sua continuidade no mundo espiritual. Então a visão da Seiichi Rei sobre importância não é a visão utilitarista, é a visão exatamente espiritual. É a visão espiritualista. Em que vai olhar o quê? Vai olhar a essência do ser humano. Ela vai olhar a essência que é filha de Deus e exatamente a importância da pessoa vem na capacidade de trabalhar essa essência. É isso que vai tornar a pessoa importante. Quanto mais a pessoa manifestar a essência, mais ela é importante para a humanidade, independentemente de ter poder, status, beleza e dinheiro. E isso é fundamental compreendermos, porque aí a gente começa a entender o nosso grandioso valor. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala, que é lindo, 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 lindo. Lembrando, página 88. Homens e mulheres importantes não são apenas os ministros, deputados, doutores e diretores de grandes firmas. São importantes todos aqueles que se dedicam ao seu trabalho com amor para realizá-lo com perfeição. Isso aqui é maravilhoso. Não importa se você é marceneiro, quitandeiro, operário de fábrica ou motorista. Se o seu trabalho proporciona alegria a outras pessoas, você é uma pessoa importante. Gente, isso aqui é linda. É lindo demais. São importantes todos aqueles que se dedicam ao seu trabalho. Mas com o quê? Com amor. A essência. Vamos lá. Na oração que nós fizemos no início da nossa reunião, falava exatamente que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era a força de Deus, era a vida de Deus. Isso está no Evangelho de São João, bem no início. E a Seiichi Rei dá uma interpretação maravilhosa sobre o Evangelho de São João. Bom, o Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus. Logo, o Verbo está no meio de nós.
Algumas linhas cristãs traduzem essa parte como o verbo estava no meio de nós, é como se Jesus estivesse no meio de nós. Mas o próprio Jesus Cristo nos ensinou, quando entrares no seu quarto e for orar, ora da seguinte maneira: Pai nosso. Ora, se o verbo fosse exclusivamente Jesus Cristo, então você não precisaria colocar na versão da Bíblia falando o verbo habitou entre nós. Teria falado Jesus habitou entre nós. Por que usa uma palavra diferente? Detalhe, quem escreveu foi São João. Ora, se é um evangelista, ele sabia quem era Jesus. Por que ele colocou o verbo estava entre nós? Não é porque era Jesus. Ele colocou o verbo estava em nós porque o verbo é a vida de Deus. A vida de Deus está entre nós. A vida de Deus está entre nós, está dentro de nós. A vida de Deus está tão dentro de nós que Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso. Porque se não fosse isso, Jesus teria ensinado, meu Pai. Seria assim a oração, mas a oração não é assim, a oração é do Pai Nosso. Porque o Pai é nosso também, porque a vida de Deus está dentro de nós. Ora, se a vida de Deus está dentro de nós, e a própria Bíblia Sagrada tem uma definição muito bonita, muito maravilhosa de Deus, constante na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, que diz, se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus está dentro de nós e Deus é amor, a expressão máxima da nossa espiritualidade manifesta-se em forma de amor. Logo, manifestar a nossa essência de filho de Deus é manifestar o quê? O amor. Então, a capacidade de trabalhar a nossa essência é a capacidade de trabalhar o amor. Olha que coisa linda, gente. É a capacidade de trabalhar o amor. Então, quando nós trabalhamos o amor, nós estamos trabalhando o quê? A nossa espiritualidade. E trabalhar a nossa espiritualidade é trabalhar Deus. Quem trabalha Deus é de suma importância para a humanidade. Até porque, gente, a humanidade ela tem um formato que não dá para todo mundo ser importante materialmente. Não dá, não dá. A humanidade ela é baseada em recursos finitos, que nós temos que utilizá-los com sabedoria, e quando nós utilizamos, eles vêm ao nosso favor, que é isso que a Seitonei trabalha como a inesgotabilidade dos recursos. Não quer dizer que a matéria seja inesgotável, mas quando você está em harmonia com Deus, os meios que ela vem até você são inesgotáveis, ou seja, as portas que Deus abre para a provisão vir são infinitas, apesar dos recursos fenomênicos serem infinitos. A água é finita, o ar é finito, e se nós não soubermos utilizá-los com sabedoria, eles podem acabar sendo dilacerados, poluídos, contaminados, etc. e tal. Então, o que acontece? Trabalhar com amor te faz importante. Por quê? Dentro da estrutura materialista da sociedade, não tem como todo mundo ser deputado, ministro, não tem como. Pensa só, o Brasil tem mais de 200 e tantos, nós estamos chegando à casa dos 300 milhões de habitantes. Você só tem um presidente. Não tem como você ter 300 milhões de presidentes. Apesar de muita gente achar que também é o presidente, você só tem um presidente do país. Você só tem 513 deputados e 81 senadores. Salvo algum erro, gente. Então você tem 500 e poucos deputados e 80 e poucos senadores. Você não tem como ter mais do que isso, porque é a estipulação do formato. Então não tem como toda a população ser ministra, toda a população ser deputado, toda a população ser presidente. Não tem como. Isso são questões fenomênicas limitativas, por causa da própria estruturação. Mas isso não quer dizer que o fato de você não ser presidente, de você não ser deputado, você não ser senador, você não ser um ministro, você não ser uma autoridade, você não seja importante. Eles têm uma importância dentro da estrutura da emanação do poder, mas isso não necessariamente quer dizer que eles são importantes na estrutura espiritual de ser. Por quê? Espiritualmente é importante quem trabalha com amor. É importante compreender isso. Vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui para explicar isso aqui por uma outra forma.
Então, a visão da Seitonoi é a visão do ser humano espiritualista, é o ser humano filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Vamos lá. A estrutura da sociedade, ela é formada dentro de, vamos lá, de um escalonamento. Vamos colocar aqui, vamos fazer aqui uma escada, para a gente poder compreender. Isso aqui é uma outra forma de explicar. Então, dentro de uma estrutura social, você tem estratificações, locais em que as pessoas vão ocupar. Locais que as pessoas vão ocupar. Alguns locais são mais altos, outros lugares são mais baixos, como uma escada. E aqui as pessoas vão sendo colocadas. O motivo das pessoas ocuparem esses lugares é de diversas explicações. Nós podemos explicar pelo viés da missão, nós podemos explicar pelo viés do karma, nós podemos explicar pelo viés do sentimento de autopunição, nós podemos explicar pelo viés do aprimoramento, nós podemos explicar pelo viés do resgate, nós podemos explicar pelo viés do cada um carrega a sua cruz, nós podemos explicar por inúmeras outras maneiras. O ponto aqui não é, nessa palestra, explicar o porquê, mas é compreender que tudo faz parte de uma coisa só. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Imaginemos que essa estruturação social aqui fosse representada por uma empresa. Então, nós temos aqui embaixo, no cargo mais simples, vamos supor, seja o de faxineiro. Faxineiro. Depois, acima do faxineiro, nós temos, vamos lá, o copeiro. Trabalha na copa, fazendo café. Depois nós temos o porteiro. Depois nós temos o vendedor. Depois nós temos o gerente. Depois nós temos o diretor, os diretores, né? E depois o presidente. Vamos imaginar que essa seja a estruturação. Na questão da utilitariedade materialista, quem é importante? A pessoa já olharia que é o presidente e os diretores. E o gerente, eles exercem poder. O gerente tem a sua importância, o diretor é mais importante, o presidente então é o cara. O presidente manda, pode demitir, pode fazer o que ele quiser. Essa é a visão utilitarista. O vendedor, o porteiro, o copeiro e o faxineiro são desprezados, não são importantes. Por isso, eu posso dispensá-los. Eles não fazem parte da construção. Eles são apenas a estrutura na qual as pessoas importantes se assentam. Nessa visão utilitarista, você começa a ter as consequências. Primeiro, o preconceito, de você achar que os de cima são melhores que os de baixo. Segundo, o desprezo, você começa a achar que você não precisa sequer ter respeito com as pessoas que estão abaixo. E outras consequências como inveja de quem está em cima, ganância para estar lá em cima sem merecimento, a tendência de oprimir quem está embaixo porque você quer mostrar que você é importante. Então, o que acontece? Dentro dessa estrutura, quando você não compreende o que é a importância do ser humano, você acaba agindo de forma destrutiva no círculo. Imagine uma empresa em que o faxineiro é destratado, o copeiro é desrespeitado, o porteiro sequer recebe cumprimentos, os vendedores não são estimulados, o gerente é oprimido, com metas, só quer saber de meta, os diretores são todos eles invejosos e disputando, e o presidente é um presidente omisso. Qual é a chance dessa empresa dar certo? Qual é a chance dessa empresa dar certo? É praticamente contar os dias para que venha uma crise e destrua essa empresa, porque as bases de sustentação dela são bases fragilizadas. Imagine isso numa sociedade. Por que você acha que hoje em dia as pessoas têm tanta raiva, as pessoas estão brigando tanto na sociedade? Além das pessoas estarem adoecidas mentalmente, elas enxergam isso aqui
nessa forma utilitarista. Eu ocupo uma função, então as pessoas da sociedade são menos importantes do que eu, aquelas que estão abaixo. Então são agressões a entregadores de comida, são pessoas que agridem caixas, são vendedores que te olham e se acham que você não tem condição, te desprezam, são pessoas que te julgam pela raça, que te julgam pela cor, que te julgam pelo que você veste, porque dentro dessa visão utilitarista eu coloco as pessoas dentro de algum extrato social e a eles eu já imputo um valor e desprezo esse valor. Então, se eu chego com um carrão bem vestido, as pessoas até te chamam diferente. Se eu chego de chinelo e bermuda, as pessoas sequer te cumprimentam. E eu vivo isso. Eu ando muito de terno, mas também adoro andar de bermuda e chinelo. Então, quando eu ando de chinelo, as pessoas me chamam de menino. Quando eu ando de terno, elas me chamam de doutor. E as pessoas não têm ideia de quem eu sou, mas simplesmente porque elas já olham e já colocam em algum extrato. E nesse extrato você exerce poder. Então vamos lá. Voltando a esse exemplo aqui. Quando a gente começa a ter uma visão espiritualista da situação, olha como é que é interessante. O faxineiro faz o quê? Limpa. Quando ele limpa, ele está contribuindo para que aquele ambiente seja um ambiente agradável e possível de executar qualquer tarefa. O copeiro cozinha, faz o café, ele cuida das pessoas ou da alimentação necessária para o desempenho daquelas funções na empresa. O porteiro vigia, o porteiro cuida da entrada e saída, ele cuida do patrimônio das pessoas que estão ali dentro. O vendedor, ele faz com que aquele produto ou aquele serviço seja entregue a alguém e atenda às suas necessidades, efetuando o seu trabalho ou desenvolvendo ou auxiliando a divulgação daquele produto ou serviço vendido. O gerente coordena os vendedores e todos os demais trabalhadores a fim de que desempenhem suas melhores funções. Os diretores auxiliam o presidente a tomar as melhores medidas e fazer com que a empresa tenha o rumo do progresso. Aí eu lhe pergunto, qual desses é o mais importante? E aí que vem o pulo para quando a gente começa a entender o que é realmente ser importante na vida. Todos aqui são importantes. Ah, mas a gente pode tirar um deles e a empresa vai continuar existindo. É verdade, ela pode ficar até deficitária. Só que a empresa como um todo girando, ela só é possível se todos estiverem trabalhando com harmonia. Então você imagina uma empresa, e quando eu falo empresa aqui, você pode trabalhar isso pela sociedade. Eu trouxe a empresa porque a empresa fica mais fácil. Imagine se o faxineiro trabalha com amor. Você vai chegar nos lugares limpos, com amor, você sente assim uma alegria. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque ele demonstra muito bem essa situação. Imagine que você está apertado para ir no banheiro, para fazer tudo o que você pode e não pode fazer. Você está apertado, você fala, meu Deus do céu, eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. Aquele momento em que as pernas já ficam tortas, você já começa a suar e o seu corpo já não lhe responde os comandos. Você entra no banheiro. Quando você entra no banheiro, você pega aquele banheiro absolutamente limpo, brilhando, se duvidar mais limpo que tua casa. Você chega e você pega aquele banheiro lustrando com aquele cheirinho gostoso de produto que acabou de ser passado. Não dá uma sensação agradável? Agora, se você está na mesma situação e você pega aquele banheiro e aquele banheiro ele fica parecendo um cenário de filme de terror, ele parece uma cena do jogo Resident Evil, que é tudo destruído, aquela sujeira, aquela imundície, vasos entupidos, tudo sujo, você sente um asco, você sente um nojo muito grande. Por quê? Porque naquele local ainda não se manifestou o amor da adequação de cada coisa no seu respectivo lugar. Tudo que é adequado, cada coisa ficando no seu respectivo lugar, gera em nós a sensação de bem-estar. Então, quando o faxineiro trabalha com amor, entrega um ambiente limpo. Quando o copeiro trabalha com amor, entrega uma comida ou um serviço maravilhoso. Quando o porteiro trabalha com amor, você sente a segurança e a proteção. Quando o vendedor trabalha com amor, você vê não só a empresa como cliente feliz,
Quando o gerente trabalha com amor, você vê os cuidados com todos e fazendo com que o mecanismo rode. Quando os diretores e o presidente trabalham com amor, você vê uma empresa pensando em todos e no tudo. Você vê uma empresa com responsabilidade fiscal, humana e social. Então, o que acontece? O amor ele é fundamental para que isso aqui resolva. Aí você pode pensar, mas isso está numa empresa, está longe da minha vida. Quer ver uma outra construção social necessária? Vamos pegar a sua família. Família, quando marido, esposa e filhos trabalham em harmonia, baseados no amor, a família é um sucesso. Por quê? Enquanto o marido achar que é mais importante que a esposa e a esposa achar que é mais importante que o marido, ou quando o marido e a esposa colocam os filhos como os mais importantes e esquecem de trabalhar a importância de todos eles e não manifestam amor, a família tende ao fracasso. Por que as famílias hoje em dia andam tão difíceis ou com as pernas tão balançando a instituição? Exatamente porque dentro dos lares está se esquecendo da importância de todo mundo e não está se trabalhando o amor. Quando na família todos trabalham com amor, o lar cresce e prospera, porque cada um cuida. O marido assumindo responsabilidades, a esposa assumindo responsabilidade e os filhos assumindo responsabilidade e fazendo aquilo com amor, o lar cresce independentemente das funções, independentemente daquilo. No momento em que a esposa não pode, o marido entra para ajudar e assim vai fazendo com amor, o lar se transforma. Então vamos supor, se a esposa vai para a cozinha para preparar uma comida e ela prepara essa comida com amor, o marido ao receber essa comida com amor, manifesta-se ali o reino dos céus, o paraíso. Então olha só, a esposa cozinha, o marido vira e fala assim, amor, já que você cozinhou, pode deixar que eu lavo a louça. E ele vai lá, ajuda a esposa, ambos se ajudando, isso transforma o lar no paraíso. O filho observando esse trabalho conjunto, poxa, papai ajuda a mamãe, mamãe ajuda papai, então, ou seja, eu também quero ajudar, manifesta-se também o amor e o filho começa também a entender que faz parte da estrutura social a manifestação de um trabalho feito com amor, que dentro da estrutura da construção do ente familiar, quando é feito com amor, cresce a capacidade de manifestar a sua essência. Então o lar ele se constrói com harmonia e com amor quando todo mundo dentro dele começa a fazer o seu trabalho com amor. Quando um lar é feito em que um empurra para o outro, ninguém quer fazer o que tem que ser feito, todo mundo corre das atribuições e sobrecarrega uma das pessoas, começa a ruir. É a mesma coisa numa empresa. Imagine que ninguém faça nenhum dos seus trabalhos e empurre para alguém. Alguém vai ficar sobrecarregado, o amor vai deixar de se manifestar e vai acabar ruindo a empresa. Então, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da empresa, dentro da igreja, até dentro da igreja as coisas têm que ser feitas com amor. As pessoas vão ocupando cargos dentro da igreja para exercer o amor. Claro, nem todas conseguem manifestar plenamente o amor, mas se esse é o intento de cada componente daquele grupo religioso, se manifesta o amor, o movimento cresce. Muitas vezes movimentos religiosos começam a decair porque as pessoas só querem fazer aquilo que dá fama, aquilo que dá sucesso. A pessoa fala, eu quero me tornar um palestrante, eu quero ser pastor, porque eu quero falar e ser aplaudido, que nem aqueles famosos do YouTube, e se esquece que o fator principal dentro do movimento religioso é a pessoa manifestar o amor, não importa aonde quer que seja. Por isso que nós temos tantas atribuições dentro das mais variadas linhas religiosas, para que a pessoa possa aprender cada coisa dessa a desempenhar com amor. Então, olha só, a visão espiritualista dá importância às pessoas pela capacidade dela de trabalhar com amor e não ao ponto que ela ocupa. Se cada um trabalhar com amor, nossa, como a coisa cresce,
Como a coisa é maravilhosa. Aí você entende que é graças ao presidente controlando que o faxineiro pode limpar. E graças ao fato do faxineiro poder limpar é que o presidente pode estar presente. Então faz tudo um giro, gente. Um giro. Então nós ocupamos funções dentro da sociedade que muitas vezes não são nem aquelas que nós almejaríamos, mas são aquelas que são necessárias para que nós possamos desempenhar a nossa função com amor. Por isso que a vida é sábia. Você pode ser quem você for na sociedade. Você, em algum lugar, você vai ocupar a função mais baixa para que você possa aprender. E baixo que eu falo é inicial, não é baixo de ruim, não. Baixo de base, aquela função inicial, seja numa empresa, seja naquilo que for. Então, observa só. Você pode ser famoso, eu dou muito meu exemplo. Hoje eu ocupo um cargo de autoridade dentro do Tribunal de Justiça, mas na casa dos meus pais eu continuo sendo filho. Então na casa dos meus pais eu sou filho, eu ocupo a função inicial daquele que tem que ajudar a servir, que tem que ajudar o pai e a mãe. Então eu sou filho na casa dos meus pais. Na minha casa eu sou marido, eu ocupo a função de igualdade com a minha esposa. Dentro da Seichonoe, eu ocupo uma das funções aqui intermediárias, que eu sou aquela pessoa que vai divulgar os ensinamentos. Dentro, de repente, de alguma outra coisa, eu sou iniciante, eu estou aprendendo as coisas. Então, de repente, de uma aula de línguas, vá lá, eu sou iniciante. Então, você vai observando que você vai ocupando determinadas funções. E por que a vida traz essa sabedoria? Exatamente para que a gente possa ter o máximo de chances de entender a nossa importância pela capacidade de trabalhar com amor. Então isso é fundamental. Quantas pessoas eu vejo falando assim, nossa, mas eu sou tão humilde, eu tenho um trabalho humilde. O seu trabalho pode ser humilde, mas isso não quer dizer que você não tenha valor e importância. Como o mestre disse aqui, o professor Masaru Taniguchi é bem claro, olha o que ele fala. Não importa se você é marceneiro, quitandeiro, operário de fábrica ou motorista. Se o seu trabalho proporciona alegria a outras pessoas, você é uma pessoa importante. Porque a construção do paraíso na Terra vai vir quando cada pessoa realizar o seu trabalho buscando a felicidade do próximo. Então as pessoas querem importância não para levar felicidade às pessoas, mas para ter status, dinheiro, poder. Não é isso o principal. Nós temos que buscar a nossa importância verdadeira, importância espiritualista. Não importa o que você seja. Se você fizer o seu trabalho com amor, você é importante, porque você se tornou manifestação do amor de Deus na face da terra. E o que Deus quer na face da terra é de pessoas que amam e não de pessoas que odeiam, porque pessoas que odeiam não contribuem para a construção do paraíso. Pelo contrário, fazem com que a Terra apareça como ela é nos dias de hoje. Um local perigoso, um local cheio de tristeza, cheio de amarguras. Por quê? Porque as pessoas não estão trabalhando a sua real importância. Então não importa o que você faça, faça com amor. Faça com amor que você verá a diferença, não só na sua existência, como quem está ao seu redor. Então você vai ser marido? Seja marido com amor. Se você quer ser um operário, se você vai ser um vendedor, seja um vendedor com amor. Com amor, trabalhe com dedicação, que você verá o quanto que você vai se tornar importante. Olha que interessante. Se nós pensarmos importância, por exemplo, no meio artístico, se a gente pensar quem foi o ganhador do Oscar do ano de 2021 ou no ano de 2022, ano passado, a gente vai parar para pensar, caramba, quem é que foi? Quem foi o ganhador do Oscar no ano de 1997, na categoria Melhor Ator Coadjuvante? Aí você vai pensar, você fala assim, caramba, não sei. São pessoas que atingiram famas. Quem ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1998? Quem ganhou o Nobel de Física no ano de 2004? Aí você para, quem foi o Nobel de Paz de 2015? São pessoas que se tornaram mundialmente famosas. Ou quem era o grupo que estava fazendo sucesso com a música que mais tocada nas rádios no ano de 2004? Você vai falar assim, caramba, não sei. São pessoas de destaque, apareceram na mídia, saíram em jornais e a gente não se recorda. Por quê? Porque essa importância é uma importância grandiosa. Não estou falando que essas pessoas não sejam pessoas que contribuíram
para a felicidade de outras pessoas, mas que normalmente não chegam a nos alterar. A não ser que você seja da área. Se alguma dessas perguntas que eu fiz você respondeu claramente, ou porque você sabia a resposta, porque aquilo foi algo que te marcou, ou porque de repente é até da sua área de atuação. De repente você é um físico, e para um físico sabe todos os prêmios Nobel porque estuda o trabalho do pessoal. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: a gente não sabe dessas pessoas tidas como famosas, mas com certeza você sabe de um amigo que te fez um favor, que te ajudou pra caramba, de uma professora que foi muito carinhosa, de alguém que fez a diferença na sua vida, de um tio muito querido e muito amado. Aí você fala, gente, que interessante, as minhas memórias estão com as pessoas comuns. Por que minhas memórias estão com as pessoas comuns? Porque o fato de ser comum não quer dizer que a pessoa não é importante. Então, ser importante para quem está ao seu redor é algo muito mais eficiente, que vai te trazer muito mais felicidade, de que você tentar ser importante materialmente falando para a humanidade. Então, eu quero ser famoso porque eu quero que todos me conheçam. Isso não vai te fazer feliz. Pelo contrário, se você não tiver cabeça para lidar com o sucesso, vai te trazer infelicidade. Não é raro ouvir de artistas muito famosos o fato deles não poderem sair na rua, não poder ter um momento de solidão, não poder curtir às vezes coisas simples da vida, porque eles são extremamente assediados em razão da fama que conquistaram. Não é raro, nós temos artistas famosos que entraram em depressão pela impossibilidade de levar parte da sua vida de forma comum, enquanto que as outras pessoas que às vezes são anônimas, mas elas conseguem fazer o que elas precisam com amor, elas se tornam extremamente importantes. Então, dentro dessa estrutura da empresa, vai ser feliz ou vai conseguir desempenhar o seu papel de importância aquele que melhor trabalhar com amor. E isso possibilita, inclusive, modificações. Fazer o que você tem para fazer com amor é o que traz a essência da vida de Deus e lhe traz a sua importância. Olha só, se a pessoa que trabalha na minha casa prepara uma comida com amor para a minha família vai ser mais feliz. Qual é o nosso trabalho? Retribuir esse amor para que a pessoa também seja feliz. Então, quando a gente busca fazer outros felizes, nós acabamos colhendo essa felicidade porque nós nos tornamos importantes. Olha que coisa maravilhosa, gente. É importante aquele que trabalha a felicidade do próximo. É importante aquele que manifesta Deus. Então, quando a gente olha essa estrutura da empresa, né, dessa minha empresa imaginária, ou na estrutura familiar, ou em qualquer outra estrutura social que você pensa, você compreende que muitas vezes você ocupa determinadas funções pela necessidade que você tem de aprender a servir. Lembre-se, Jesus veio ao mundo e ele falou, eu não vim a este mundo para ser servido, eu vim para servir. O que Jesus estava querendo mostrar? A importância dele. Olha que interessante. A importância de uma pessoa é medida na capacidade que ela tem de servir e não de ser servido. Então Jesus se tornou uma pessoa tão importante no mundo porque ele trouxe a capacidade de servir ao próximo de uma maneira primordial. Quanto mais a gente quer servir, mais importante a gente se torna. Então, muitas pessoas vêm nessa vida, muitas vezes com impossibilidades sociais, econômicas, intelectuais, de crescerem exatamente para aprenderem a capacidade de servir. E quanto mais elas trabalham nessa capacidade de servir, mais elas crescem, mais elas prosperam espiritualmente e acaba refletindo com a própria mudança da vida social. Isso não quer dizer que, então quer dizer que todo faxineiro que trabalhar com amor vai se tornar presidente? Não, isso pode acontecer? Pode. Isso pode não acontecer? Também pode, porque a importância da pessoa não está só em ser presidente, está em trabalhar com amor. Porque se todo mundo for presidente, você não tem empresa. Se todo mundo for ocupar o cargo máximo, você não tem. Você necessita dessa estrutura. E essa estrutura não é uma estrutura de importância ou de quem está acima é melhor do que quem está embaixo. É uma estrutura para poder manifestar um amor. Então, da mesma maneira que nós temos que ter os artistas se apresentando no palco,
nós precisamos da equipe que fica atrás dos palcos para coordenar o palco. Nem todo mundo vai ser artista, mas todo mundo que está no palco é importante. É esse o ponto que eu quero trazer. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu sou apenas um professor. Caramba! Você é importante, porque se você trabalhar com amor, você pode construir uma nova geração de pessoas que podem ajudar em muito a humanidade. Alguém foi professor do Einstein, famoso físico alemão. Quem foi professor do Einstein ensinou ou deu os primeiros passos para que o Einstein conseguisse desenvolver toda a sua intelectualidade. Então, ou seja, ninguém é o sucesso sozinho. Não existe aquela pessoa, sou o sucesso, cheguei onde eu cheguei sozinho. Não chegou, meu amigo, não chegou porque você não é unicelular, você não é uma bactéria, você é um ser humano, você depende de toda uma estrutura de importâncias, ou seja, todo mundo que esteve no seu caminho, todo mundo que andou ao seu lado, todo mundo que esteve próximo de você faz parte, é importante, está nessa construção da vida, ou seja, todo mundo que passou ao seu lado e com amor trabalhou por você, foi importante para você chegar aonde chegou. Eu, por exemplo, eu sou fruto do amor de inúmeras pessoas. Então, o meu sucesso é o sucesso de todos aqueles que caminharam comigo. Inclusive aqueles que eu não soube valorizar. Inclusive aqueles que precisaram, às vezes, até se afastar de mim para que eu compreendesse a lição que eu não estava entendendo. Então, todas as pessoas que passaram por mim foram muito importantes, porque elas conseguiram, por meio do amor, manifestar os seus talentos e me ensinar aquilo que eu precisava, para hoje também tentar trabalhar a minha espiritualidade por meio do amor. Então, eu sou importante não é pelo cargo que eu ocupo, eu sou importante porque eu tento fazer aquilo que é minha missão com amor. Com amor. E qual é o grande problema das falências, ou qual o grande problema que nós estamos enfrentando na carreira, que algumas carreiras estão em declínio? Porque as pessoas estão procurando a carreira não com a visão espiritualista, mas com a visão utilitarista. Eu quero ser isso para ganhar dinheiro, eu quero ser isso para ter poder, eu quero ser policial para segurar em arma. A função do policial não é segurar em arma. Segurar em arma é parte do ofício dela, que é prestar a segurança. A função de um policial é servir. A função de um professor é servir. A função de um servidor público, o nome já fala, servidor, é servir. A função de um médico é servir, gente. Hoje em dia nós temos médicos que têm nojo de encostar nas pessoas. Aí você fala, hã? Você tem fisioterapeutas que não querem encostar nas pessoas. Não, faz o exercício aí, não quero encostar em você não. Eca! Caramba! Você tem professores hoje que não querem entrar na sala de aula. Eu odeio dar aula. E você virou professor por quê então? Por quê? Porque as pessoas vão buscar as coisas não pela importância da função, mas pela utilidade material que aquilo dá. Eu tinha um colega meu que ele falou para mim, eu quero ser juiz para poder ir para festas. Eu falei, cara, não faz isso, velho. Você quer ir para festa? Vai ser DJ. Porque a função de juiz não é ir para festa, pelo contrário. O juiz tem uma vida mais regrada. É o dever, ou pelo menos deveria ser assim, uma vida mais regrada. Exatamente para que não fique exposto a influências externas, a fim de que possa exercer o seu trabalho com a maior imparcialidade e da maneira mais justa possível. Porque essa é a importância de exercer a sua função. Então, quando nós compreendemos isso, a gente fala, olha que interessante. Quantas pessoas vão olhar edital de concurso, por exemplo, ou abram classificados e vão procurando a função que quer pelo salário. Eu falo assim, eu quero buscar essa função aqui porque essa função paga bem. Mas você tem talento para aquilo? Não, mas a gente vai empurrando. Aí você tem uma crise em que os profissionais hoje em dia têm a sua qualidade extremamente duvidosa, a qualidade caindo muito, a ganância subindo vertiginosamente e você acaba tendo situações em que médicos não estão salvando vidas, professores não estão ensinando, policiais não estão protegendo,
Pessoas do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública não estão buscando a justiça. Por que que isso está acontecendo? Porque você tem um desvio do objetivo. Em vez da pessoa buscar a importância do que ela faz, ela busca a importância do ter e distorce. Aí ela não trabalha com amor. E quando não trabalha com amor, o estrago é gigantesco. É gigantesco. Então, assim, é impressionante quando a gente encontra uma pessoa que trabalha com amor, o quanto que a gente fica feliz, o quanto que engrandece. Eu era servidor público no Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro local que eu comecei a trabalhar no serviço público, isso há muitos anos atrás, e tinha um cara que vendia bala no semáforo. E como ele me ensinava? Por quê? Porque às vezes eu ia para o trabalho e eu estava assim, sabe, cansado, eu não estava muito afim, eu estava passando por problemas pessoais muito grandes à época. E às vezes a última coisa que eu queria era ir para o trabalho, eu estava extremamente desanimado. E quando eu passava pelo semáforo, estava ele, a pessoa que vendia bala, dançando e cantando numa alegria ímpar. Quando o semáforo fechava, ele vinha dançando e cantando e chegava para você e falava assim: bom dia! Que maravilha te encontrar, olha, uma bala para adoçar o seu dia, para que você tenha um dia tão feliz quanto o meu. E botava a bala. E eu falava: eu não tenho dinheiro. Ele: não tem problema não, você me paga depois. Eu olhava aquilo e falava: caramba, cara, o cara está no semáforo, exposto às intempéries do tempo, então chovendo, fazendo sol, calor, frio. Ele está cantando e ele está mais feliz do que eu, que estou indo para o emprego assim, relativamente muito bom. E aquilo me fez filosofar, e eu começando a pensar, eu falei: cara, esse cara tem uma felicidade que eu preciso sentir essa felicidade. E é a hora que a gente começa a perceber por que ele era feliz. Porque ele trabalhava com amor. O tanto de pessoa que passava e agradecia a ele, o tanto de pessoa que passava e dava mais do que ele estava pedindo, ele pedia R$1 nas balas, o pessoal entregava 10. Eu, inclusive, um dia, eu saquei uma nota de valor alto, fui até ele e entreguei. E ele virou para mim e falou assim: para que você está me dando esse dinheiro? Eu falei: a alegria que você me deu não tem preço. E a partir daquele dia eu comecei a olhar, eu falei assim: a gente não pode perder a alegria. E eu comecei a todos os dias tentar chegar no trabalho e dar alegria às pessoas. Entender que o meu trabalho, a minha importância, não era só aquele trabalho intelectual que eu fazia, e sim tudo aquilo que eu agregava com o meu amor ao trabalho, ao local onde eu estava. Eu saí depois do Supremo Tribunal Federal, fui para o Ministério Público, fui para o TJ, depois fui para o Ministério Público, voltei para o TJ. E um dos locais que eu trabalhei, eu fiquei um tempo, fiquei 1 ano e pouquinho, e quando eu saí, a minha chefe virou e falou assim: nossa, eu vou sentir muito a sua falta. E eu imaginando que ela fosse falar, né, pelo trabalho que você desenvolve e tudo mais, mas não foi essa a característica que mais chamou a atenção. Ela falou: o que eu vou mais sentir sua falta é a sua alegria de todo dia você chegar e cumprimentar todo mundo. E isso era algo maravilhoso. E eu parei para pensar, falei: gente, que interessante. E ela falou para mim: você é muito importante aqui. Olha que legal. Ela falou: você é muito importante. Eu não era o mais competente, eu não era o mais rápido, eu não era o mais diligente, mas eu era o que fazia as coisas com mais amor, porque eu chegava com alegria. Então, eu tinha importância, porque ela falava assim: você vai fazer muita falta aqui, exatamente porque você é importante, porque você trabalha com amor. Olha que interessante. Aí eu entendi que a minha missão dentro do Poder Judiciário, é muito mais do que simplesmente resolver processos. A minha missão dentro do Poder Judiciário é trabalhar também com amor, a fim de que quem esteja ao meu lado e quem passa, nem que seja rapidamente pela minha vida, tenha a chance de sentir essa alegria, esse amor que pulsa dentro de mim, de alguma forma. Então, que seja por uma oração, que seja por uma palavra amiga, que seja por um gesto. Sei que nem sempre consigo, e é óbvio, algumas vezes acontecem falhas, e nem todo mundo, por consequência, em razão do meu próprio ofício, nem todo mundo fica feliz quando eu adentro na vida deles. Mas o importante é que eu faça isso com amor. Que eu erre, mas eu erro com amor, eu erro tentando ajudar. Isso faz com que eu seja importante. E não é pelo cargo que eu ocupo, é pela vontade. E aqui que está a capacidade de trabalhar. Quando você manifesta a sua essência pela capacidade de trabalhar com amor, você faz a diferença
não importa a sua missão. Dentro da Seichonoye, se você é simpatizante, mas você fala da Seichonoye com amor, se você é adepto e você vem ajudar nas reuniões e faz isso com amor, se você é divulgador e trabalha auxiliando numa associação local, num núcleo, num ciclo da prosperidade, não importa o local, mas você faz com amor. Se você é um preletor e trabalha divulgando esse ensinamento com amor, você pode ter certeza, você é de suma importância para o ensinamento da Seichonoye, porque o ensinamento da Seichonoye é um ensinamento que nos ensina a trabalhar com amor. Por isso que eu me dedico tanto na Seichonoye, porque na Seichonoye eu só aprendo a trabalhar com amor. Aqui a gente tem que superar as dificuldades, lidar com as situações, a fim de que o amor seja manifestado. E quanto mais eu aprendo a manifestar o amor dentro dos ensinamentos da Seichonoye, mais eu consigo manifestar na minha área familiar e na minha área profissional. Então, se hoje eu consigo ser uma pessoa importante dentro da minha casa, uma pessoa importante na área profissional, é porque eu descobri que é sendo nas pequenas coisas, manifestando um amor nas pequenas coisas, é que a gente consegue potencializar e descobrir a grandiosidade da importância da nossa vida dentro do universo. Gente, só faz sentido a humanidade se todos nós formos importantes. E para que nós possamos ser importantes, cada um de nós tem que manifestar o amor que habita no seu interior. Façamos as práticas da Seichonoye, estudemos os livros da Seichonoye, façamos em especial a meditação Shinsokan, a fim de que compreendamos a grandiosidade da nossa natureza divina e possamos despertar para a nossa importância no mundo. Você é importante, porque você é filho de Deus. E aonde quer que você esteja, há algo que só você pode fazer com muito amor. E tenha certeza que vai fazer a diferença para todos. Seja varrer um chão na calçada do seu vizinho, seja cuidar, seja auxiliar, seja conversar, dar um ombro amigo, participar de um velório. Tudo isso são coisas que aparentemente podem ser simples, mas fazem toda a diferença. Quando você demonstra amor, você consegue manifestar a sua essência. E quando você manifesta a sua essência, não importa onde você esteja, você é importante, porque você está colocando para fora o Filho de Deus. Quanto mais filhos de Deus nós tivermos na humanidade, mais a humanidade vai se tornar o paraíso. Nosso trabalho é esse, ajudar as pessoas a manifestarem o Filho de Deus, para que o amor passe a reinar e possamos finalmente levar uma vida muito mais feliz, alegre, construtiva e ideal, manifestando a nossa essência divina. Você é importante, você é filho de Deus. Não importa o que você faça, faça com amor, que a sua importância irá se manifestar. Ok? Vamos então fazer a nossa prática da meditação Shinsokan, a fim de que possamos compreender cada vez mais a nossa grandiosidade e a nossa importância como seres espirituais manifestados na face da Terra. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Aos presentes podem sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também sentando na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, olhos fechados, semblante sereno, tranquilo, feliz. Vamos agora fazer a nossa meditação Shinsokan. Lembrando que qualquer dúvida ou aprofundamento você pode encontrar em toda a bibliografia sobre a meditação Shinsokan que a Seichonoye possui e também ao livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que inclusive cita essa bibliografia que tem escrito pelos professores Masaharu Taniguchi e Seiichi Taniguchi sobre a meditação Shinsokan. Então vamos lá. Mãos justapostas, respiração profunda, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus.
É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar o mundo infinito da imagem verdadeira, onde eu e Deus somos uma só vida.
Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a postura e aos presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram, seja virtualmente, seja presencialmente. Meu muito obrigado. Não deixe de dar o seu like e compartilhar o vídeo para que mais e mais pessoas descubram a sua importância no mundo, o quanto são úteis e necessárias para que possamos construir um mundo harmonioso, o paraíso na face da Terra. E o nosso dever de casa dessa semana vai ser, primeiro, a nossa meditação Shinsokan sem falta, que é fundamental, e o segundo, repetir a frase: eu sou importante, pois faço tudo com amor e dedicação. Eu sou importante, pois faço tudo com amor e dedicação. Muito obrigado. Vamos repetir essa frase 150 vezes, a fim de que possamos compreender a nossa importância em tudo o que nós realizamos. Porque nós somos colocados, ou nós nos colocamos em determinado local, em determinada situação, exatamente para que possamos desempenhar, por meio do nosso talento, da nossa qualidade, as virtudes do verdadeiro Filho de Deus. Então, eu sou importante, pois faço tudo com amor e dedicação. Muito obrigado. Tenha certeza, você é importante, pois a vida de Deus está no seu interior. Quer aonde você esteja, você é um ser extremamente importante, pois Deus está no seu interior. Meu muito obrigado, um beijo no coração, feliz semana e até a próxima. Muito obrigado.